Olá! Hoje é 2 de setembro de 2021, a 5 dias do dia 7, data para a qual os bolsonaristas marcaram manifestações contra a democracia. Vamos ver no que é que vai dar, né? Se vai ter essa gente toda que eles estão esperando para derrubar o regime democrático. Espero que não. E venho aqui agradecer a você pela força que você me dá, pelo prestígio, por me acompanhar, por me indicar e, sobretudo, por comentar, fazer comentários inteligentes, o que me agrada muito. Hoje nós vamos tratar da variedade da família Bolsonaro na prática de crimes e na irresponsabilidade do presidente em vetar artigos de uma lei que trata exatamente desses crimes. Não é muita coincidência, mas também teremos outros assuntos, como, por exemplo, o secretário de Cultura, Mário Frias, um canastrão, prometer, ameaçar, melar a reinauguração de um dos mais tradicionais museus brasileiros, o Museu do Ipiranga. Temos também empresários grandes de Minas que estão a favor da democracia e contra aquele manifesto golpista bolsonarista da Federação de lá de Minas, né? Então vamos começar dizendo o seguinte: olha, o Bolsonaro anda irritado porque mas tem muito inimigo, é tudo comunista, é tudo que quer vê-lo pelas costas, é tudo que quer derrotá-lo. Olha, vamos contar aqui para ver? Bom, em primeiro lugar, temos o próprio Bolsonaro, que foi incluído em 2 investigações a nível do Supremo Federal, Tribunal Federal, sob relatoria de Alexandre de Moraes, que ele já elegeu como o inimigo figadal dele, né? Pois é. Mas tem também 3 filhos dos 5. 3. O primogênito Flávio, o segundo filho Carlos e o quarto Jair Renan. O Flávio levou o tal do Francisco Maximiano, que é alvo da CPI da Covid, com uma empresa chamada Covid, que faz negócios com o governo, recebe milhões de reais, não entrega o que vendeu, remédios para doenças raras, preservativos femininos, vacinas contra a Covid, e não devolve o dinheiro que recebeu. Pois é, esse Maximiano tem um lobista, pelo menos é o que diz a CPI da Covid, que se chama Marconi Faria. Marconi Faria, segundo a CPI apurou, ajudou outro filho do Jair Bolsonaro, o Jair Renan, a fundar uma empresa chamada Bolsonaro Júnior Mídia e Eventos. E tudo isso ali com a participação da senhora Karina Cufa, advogada de Jair Bolsonaro na Justiça Eleitoral. Olha, vocês veem que a variedade é grande, mas ainda não acabou. Ontem foi quebrado o sigilo bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro. Hoje foi quebrado o sigilo bancário e fiscal de Ana Cláudia do Vale, madrasta do Flávio e mãe do Jair Renan. A madrasta, a senhora Ana Cristina do Vale, protagoniza um imenso processo que está rolando no Tribunal de Justiça do Estado do Rio sobre peculato, corrupção passiva, organização criminosa na Câmara do Rio. E envolve o vereador federal, doutor Carlos Bolsonaro, que está há 20 anos nessa Câmara. Agora vem a cereja do bolo. O senhor Jair Bolsonaro, que é o pater familias, veta, sanciona. O que é que houve? O Congresso cancelou, suspendeu a Lei de Segurança Nacional, que era apensada à Constituição, e a substituiu pela Lei da Defesa do Estado de Direito. O Bolsonaro sancionou a lei, mas vetou artigos que dizem respeito
há crimes que são cometidos de forma cotumais por ele e pela família, como, por exemplo, eles estão sendo acusados e são processados pelo crime de fake news, notícias falsas na eleição, um crime eleitoral gravíssimo. Aí ele simplesmente vetou, não quer que criminalize isso. Ou seja, se alguém ainda tem alguma dúvida de que o Bolsonaro age em interesse próprio para beneficiar a si mesmo e a família, está aí o melhor dos exemplos. Outros vetos dele dizem respeito à questão da violência em manifestações. Ele quer, através do veto, manifestar a sua defesa dos bolsonaristas que atacam o Estado de Direito e a democracia e que são, por isso, criminalizados nessa nova lei aprovada pelo Congresso. Além disso, aumentam a pena dos militares e funcionários públicos civis que cometerem crimes contra o Estado. Por quê? Para protegê-los de quê? Na verdade, tudo isso aí está servindo para proteger criminosos, não para proteger uma categoria, os militares. Os militares criminosos, os servidores criminosos. Os primeiros a se rebelarem deviam ser os militares e civis, servidores, que não são criminosos e que poderiam exigir o que exigem, estabilidade, etc. e tal, e não uma impunidade legal. Em relação ao senhor Jair Renan, quem o ajudou nessa tarefa de criar essa empresa foi uma pessoa que é acusada pela CPI da Covid de ser lobista da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos é aquela empresa que tentou vender 20 milhões, depois 50 milhões de vacinas Covaxin a um sobrepreço e terminou sendo descoberta como falsária, falsificou documentos do laboratório indiano que fabrica a vacina e cometeu outros crimes a respeito dos quais a CPI chegou à conclusão que parte do dinheiro seria pago, mas nenhuma vacina seria entregue, até porque o laboratório não estava de acordo com essa negociação fajuta. É uma variedade muito grande, né? Nós temos aí o Ministério Público do Estado do Rio, que foi proibido pelo Supremo e agora com nova ordem do Gilmar Mendes de andar com o processo do peculato do Flávio Bolsonaro. A Tribunal de Justiça do Rio, quebrando o sigilo de Carlos Bolsonaro e da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina. O COAF, que é o preferencial de todos, a CPI da Covid e o Tribunal de Contas da União, que são hoje os garantes de que o Bolsonaro não chegará a atingir o seu desiderato de dar um golpe. E é uma variedade muito grande de campos que eles têm que agir, por isso que ele anda tão desesperado, né? E eu queria acrescentar mais um pesadelo para ele, né? Apesar da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ter empurrado com a barriga o manifesto a favor da democracia, que partiu, na verdade, da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e da Federação Mineira ter emitido uma nota a favor do Bolsonaro, grandes empresários de Minas Gerais fizeram um manifesto a favor da democracia e contra a ditadura. Ou seja, contra a tentativa de transformar o dia 7 de setembro, dia da independência, no dia do autogolpe de Bolsonaro, com manifestações que levantariam o país. Eu ainda retomo o assunto para dizer que o senhor Marcelo Brito, presidente da Associação do Agronegócio, abriu uma dissidência daqueles que recuaram na divulgação do Manifesto dos Empresários a favor da democracia e manifestou em seu nome e em nome de parte considerável, majoritária do alto negócio, a favor da democracia. Para completar todo esse episódio aí grotesco, eu venho chamar a sua atenção para o fato de que o secretário de Cultura
do governo Bolsonaro, desgoverno Bolsonaro, Mário Frias, um canastrão daquela novela infanto-juvenil Armação da Globo, ameaçou o governador de São Paulo, João Dória, de que não vai permitir que haja festa na reabertura do Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga é um museu tradicional, é um museu que, na verdade, não é do Estado, é administrado pela USP, pela Universidade de São Paulo, mas é o Estado que banca as despesas. E estava em petição de miséria, teto caindo, reboco caindo, quadros em situação deplorável, e houve uma longa reforma para colocá-lo de novo à disposição. Um museu muito visitado, fica exatamente, como diz o nome, às margens do Riacho do Ipiranga, onde se deu, em 7 de setembro de 1822, o grito de independência ou morte do príncipe herdeiro da coroa portuguesa, Dom Pedro I. Esse Mário Frias, né, inspirou a Isabel a fazer um tweet falando da proximidade, da similitude entre a burrice e o Satanás. E eu diria mais o seguinte: a ignorância, viu, seu Mário Frias, é que astravanca o progresso. E hoje é um dia triste para mim também, porque morreu do coração de um ataque cardíaco fulminante meu amigo João Carlos, o famoso Pelão, né? O querido Pelão. Pelão foi quem lançou Cartola aos 65 anos, Carlos Cachaça aos 74 anos e Adoniran Barbosa aos 65 anos. Pelão morreu com 78, o João Carlos Botezelli. Grande figura, grande produtor. Eu estou dizendo o seguinte, eu disse hoje cedo na Rádio Eldorado e repito aqui, nós vamos sentir mesmo a morte do Pelão quando a pandemia acabar, que a fonografia e a música popular brasileira voltar à produção normal. Porque o Pelão era aquele cara que trazia para nós a graça e o vigor de uma geração que fazia música há muito tempo e não era notada pelo mercado. Ele introduziu no mercado grandes nomes que terminaram sendo também no mercado fonográfico e que viviam ali na humildade, na mangueira, no caso do Adoniran do Bexiga. E eu, às vezes, a Isabel e eu nos encontrávamos com ele ali na saída do shopping Genópolis, no lado da Veiga Filho, ele lá sentado contemplando a passagem e contando os seus causos que constam de uma biografia dele que saiu recentemente. Com uma lágrima para o pezão e um apelo para que o Congresso Nacional derrube os vetos criminosos, com crime não é nem de responsabilidade, é crime de irresponsabilidade, do senhor Jair Messias Bolsonaro, eu me despeço de você, direto ao assunto. Em pé,